Bom dia, Rogério. Tudo bom? Bom dia, Marcelo. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Estou chegando para o trabalho e parei o carro aqui para a gente conversar. Legal, obrigado. Vamos lá. Tá. Então, mais um registro já, Marcelo? Mais um registro. Legal. Foi concluído na semana passada. É até um caso até muito engraçado. Eu brinco que é um imóvel que eu quase vendi antes de comprar. Porque eu adquiri, sim, porque eu adquiri esse imóvel e iniciei o processo, né? Todo aquele processo que a gente conhece para regularizar o imóvel. E já anunciei esse imóvel para venda, entendeu? Como eu adquiri esse imóvel com um preço muito interessante, eu coloquei esse imóvel à venda e a procura foi muito grande, sabe? Eu recebi várias propostas. Que legal. Recebi várias propostas. E eu fiquei até, inclusive, segurando um pouco, porque como eu gosto de fazer o negócio 100% correto, né? 100% formalizado, e hoje boa parte do público compra o imóvel via financiamento, né? Que é mais uma coisa que necessita de documentação correta, né? Eu acabei não aceitando várias das propostas, inclusive algumas propostas envolviam veículo, né? E acabei segurando um pouquinho. E aí agora eu recebi já né, o registro do imóvel, já foi lavrada a escritura e foi feito o registro, né, no cartório de registro. E então eu fico mais tranquilo agora para poder negociar, entendeu? E inclusive assim, ao invés de dar mais desconto, eu estou aumentando o preço de venda. Entendeu? Porque você tem mais procura, né? Tá tendo muita procura e também tem uma oferta, né? A gente conhece o mercado, tem muita oferta também. Mas quando você já está com o imóvel totalmente regularizado, te dá mais tranquilidade, né? E como eu tenho outros imóveis que eu adquiri recentemente e que estão alugados, né? Então eu não tenho mais aquela despesa de ficar pagando condomínio, ficar pagando IPTU e ficar vigiando datas de vencimento, né? Então eu fico mais tranquilo agora para colocar isso aí no mercado e tentar achar um preço legal, né? Achar uma oferta interessante. Pô, que legal. E nesse caso que você está falando aí, é interessante, de repente, chegou a aprovar o crédito dessas pessoas antes de estar nessa fase aí? Como é que tá? A última pessoa que chegou para mim, ela chegou por uma corretora imobiliária, então ela já chegou com crédito aprovado, entendeu? Legal. Já chegou para mim com crédito aprovado. E, inclusive, é interessante, fica até a dica para o pessoal. Segundo o corretor, essa pessoa chegou porque ela estava comprando um imóvel similar, né? E também usaria o financiamento, já com crédito aprovado. E quando ela foi concretizar o negócio, o vendedor ele não estava com a documentação em dia, entendeu? Então, o negócio foi desfeito, gerou até um constrangimento, porque foi feito um pré-contrato, né, uma promessa de compra e venda, e esse comprador, a princípio, ele estava perdendo o sinal, que era previsto, né, no contrato de compra e venda, ele estava perdendo o sinal em função disso, e acabou que o negócio não andou, e houve muita discussão, segundo o rapaz, entre a imobiliária e o comprador, e acabaram devolvendo para ele o sinal, sabe? Mas o cliente já chega na segunda negociação e ele já chega, né, bastante mexido emocionalmente, né? E uma coisa que eu costumo fazer também é já deixar a engenharia do imóvel aprovada, sabe? Como assim? O que você quer dizer engenharia do imóvel? A engenharia, na hora que você vai fazer o financiamento, pelo menos na Caixa, tem a avaliação do engenheiro que ele faz lá. Entendi. Então, assim, aí são duas etapas, né? Você tem a etapa do comprador, né, que vai estar sendo avaliada, e depois a etapa do imóvel, né, que vai estar sendo checada. O engenheiro vai até o local, faz a vistoria, o laudo de engenharia, sabe? Eu não sabia que isso poderia ser antecipado. Oi? Eu não sabia que isso poderia ser antecipado. Eu pensei que só pode após a aprovação do crédito e o início do processo. É que depende muito do gerente do banco. No meu caso, por exemplo, eu faço isso. Falo com a gerente, eu falo, olha, já quero deixar aprovado. O empecilho é que assim, você vai pagar a taxa, né, da engenharia. E geralmente esse valor é pago por quem compra, né? O que eu costumo fazer é não aprovar, né, a engenharia, que eu não sabia que era possível.
mas o corretor que trabalha comigo, ele tem um bom conhecimento nessa área. Então, na verdade, na etapa de avaliação prévia, antes dos leilões, a gente já conversa no sentido de ver se aquele imóvel poderia ter algum problema para ser financiado. Então, já é um critério nosso na arrematação definir, ó, esse imóvel aqui eu consigo financiar. Esse imóvel eu não vou ter problema com a Caixa, né? Aí esse imóvel aqui, tudo bem, você pode adquirir, mas vai ser um imóvel para negociar à vista, para parcelar. Você não vai conseguir colocar ele no sistema financeiro de habitação, entendeu? Então, ele me ajuda um pouco nisso, a gente já chega mais tranquilo nessa etapa, né? E ontem eu estava dando uma analisada no imóvel em Juiz de Fora, sabe, em Minas, né? E tem um imóvel lá, um apartamento, que ele está disponível lá na venda direta, sabe? E ele chama atenção pelo valor. Só que o que eu percebi, né, nesse imóvel específico? Lá em Juiz de Fora, você tem bastante imóveis novos, MRV, sabe? E esse imóvel específico que está lá em venda direta, ele não é MRV. Ele fica num lugar alto, sabe? E é meio isolado, assim, e não tem um condomínio muito bom, assim, que nem os MRB, sabe? Tipo, a própria infraestrutura, salão de festa, alguns têm até piscina, né? Isso. Aí, nisso, na hora que eu fiz o que você está falando, achei interessante, porque lá nesse imóvel, por exemplo, você tem como verificar, né? Se ele tem mais agilidade lá na venda ou não, a questão do financiamento que você falou agora, né? Isso. E aí você deixa ele com uma liquidez maior, né? Tem inclusive aquela questão, salvo engano, eu acho que o imóvel também que foi financiado nos últimos 3 anos, ele fica bloqueado, não é isso, para financiamento? Exatamente. Para utilizar até o FGTS, né? Isso, exatamente. Então, assim, você tem essas questões. Então, tudo isso você tem... Tudo isso você tem sinais, né? De se ele vai ser fácil de vender ou não. Né? Exatamente, porque assim, nesse mercado, né, a gente sempre avalia, eu falo com o pessoal que a gente tem que ter muita clareza de objetivo, né? Então, sim, qual é o objetivo? É compra para revenda, né? É compra à vista, é compra financiada, ou é moradia, né? Então, ou é compra para aluguel, né? Eu, assim, verdade, hoje em dia até me dou o luxo de, quando tem uma oportunidade muito boa, eu faço a arrematação independente do objetivo, porque eu consigo às vezes encaixar, não, esse imóvel se der venda eu vendo, se não der venda eu alugo, deixo para uma venda futura, né? Mas normalmente para as pessoas, principalmente quem está começando, acho que é muito interessante ter muito claro qual que é o seu objetivo, porque os critérios são um pouco diferentes, né? Algumas questões para a pessoa morar, né? Elas são diferentes, ou seja, para morar, eu avalio o imóvel sob a minha ótica, minha necessidade, né? Se eu quero alugar ou revender, eu tenho que analisar sob a ótica do público-alvo, né? Não só sob a minha ótica, né? Então, eu posso até não gostar de determinado bairro, e eu ouço até algumas pessoas falando assim, mas eu não moraria nunca nesse bairro. Ninguém vai querer morar nesse bairro. Foi engraçado, o bairro deve ter 5 mil pessoas que moram lá, 10 mil pessoas, como é que ninguém moraria lá, né? Então, assim, é interessante, eu trabalho com vendas, né? Assim como você também trabalha, né? Já trabalhou. A gente tem que focar muito, assim, quem é o nosso alvo, quem é o público, né? E não olhar só para dentro, né? Aquele sentimento, não, o meu imóvel é esse, o carro que eu gosto é aquele. Não, se eu estou vendendo o carro, eu tenho que olhar para quem quer comprar, né? Quais os critérios de quem quer comprar, não os meus critérios, né? Verdade. E eu já comprei imóveis em lugares, assim... Até o meu pai, ele entrou com sócios, né? E, nossa, ele me criticou bastante. Entendi. E como é que você compra nesse lugar, no imóvel e tal? E foi um dos imóveis que a gente vendeu mais rápido, sabe? Esse último imóvel que eu comprei, as pessoas que me conhecem, elas falam assim que financeiramente é o melhor negócio que eu fiz, sabe? Que legal. E foi o imóvel mais barato que eu comprei. É um imóvel que custou R$61 mil. Legal. Entendeu? Inclusive, ele ficou abaixo daquele limite para financiar, né? Eu até pensei, 50 mil? Ele ficou... Não, segundo a Caixa, o limite agora passou para 80. Aumentou? Informação da agência, não sei se confere, mas me passaram a informação que o limite agora é 80. Poxa vida, tava bom, tava 50, né?
Exatamente, justamente, eu tinha a informação de 50, aí eu verifiquei esse imóvel, mas sempre pensando assim, não tem problema, se eu tiver um problema eu compro à vista, né? Mas vou analisar a possibilidade de financiar. Quando eu fui conversar com o gerente, ele falou, não, esses valores aí a gente não está financiando, não. A gente só... Quer dizer, na verdade, antes, em outro processo, num imóvel muito similar a esse, ele ia sair uns 30% acima desse preço. Eu cheguei a negociar com o morador, né? A gente chegou a fazer um compromissozinho, né, para eu dar uma indenização para ele desocupar o imóvel caso eu arrematasse. Só que durante esse processo, eu perdi a confiança na pessoa, sabe? Eu achei que a pessoa não estava sendo 100% transparente comigo, entendeu? E aí, ao mesmo tempo, eu verifiquei na Caixa e o gerente me disse que nesses valores, abaixo de 80, não seria possível financiar. Então, eu acabei desistindo desse negócio. E pouco tempo depois me aparece, né, na mesma região, um imóvel muito parecido, nesse caso, inclusive, é MRV. Me aparece um imóvel similar, com preço bem mais baixo, entendeu? Bem mais baixo. E consegui arrematar. Esse realmente não foi venda direta, foi leilão mesmo, né? Teve uma brigazinha, ele chegou com valor mínimo, se eu não me engano, de 53 mil, né? E eu até brincava com os colegas, eu falava, gente, 53 mil é preço de carro, né? Preço de carro usado, não é preço de imóvel, né? 53 mil, talvez num aglomerado você tenha dificuldade de comprar um barraco, né? Se você pensar que está comprando um apartamento com toda a infraestrutura, com uma área gourmet, portaria 24 horas, né? É um bairro popular, mas assim... Olhando do ponto de vista de quem vai usar, quem vai comprar, quem vai morar nesse imóvel, assim, tem muito valor agregado, né? Tem muito valor agregado. Um imóvel com custo interessante, né? E aí em BH, Marcelo? Ele fica em Contagem, na região aqui, cidade vizinha. Entendi. A gente tem tido muita oferta aqui em Contagem, sabe? Porque Belo Horizonte é uma cidade relativamente pequena, né? A cidade em si, a área territorial dela é pequena. Não é uma cidade plana, tem muito ocorrência, né, de problemas topográficos, aí impede um pouquinho a construção. A prefeitura está cada vez mais restritiva para construções, e aí os imóveis em Belo Horizonte eles são absurdamente caros, entendeu? Os lotes já são muito caros, a cidade está toda construída, então boa parte das construções passa por demolição. Então, até no início do Minha Casa Minha Vida, Belo Horizonte não tinha imóvel no Minha Casa Minha Vida, porque aquele valor, né, teto do Minha Casa Minha Vida, as construtoras não conseguiam construir imóveis em Belo Horizonte para vender por aquele preço. Entendi. Então, acho que durante talvez aí 2, 3 anos, o Minha Casa Minha Vida não acontecia em Belo Horizonte, ele acontecia nas cidades do entorno. Então, no entorno tem muito imóvel, em Belo Horizonte tem muito pouco imóvel, Minha Casa Minha Vida. E quando chega em leilão, independente, né, de qual que é o preço do imóvel, a concorrência dos leilões na cidade de Belo Horizonte é absurdamente grande, sabe? Eu até brinco que assim, a maioria dos casos eu prefiro nem participar, porque os valores eles saem da realidade, sabe? Então, eu tentei participar uma vez. Belo Horizonte tem que peneirar mais para achar. Eu tentei participar uma vez, tentei arrematar em Belo Horizonte, inclusive era um apartamento que estava numa localização muito boa, sabe? Tinha uma infraestrutura, estava próximo do centro, sabe? E realmente, assim, foi uma disputa lá em cima. Eu tenho uma arrematação em Belo Horizonte, só uma. Quer dizer, no passado, mais remoto, eu tenho uma também. E recentemente eu tenho olhado algumas coisas, mas umas 3 ou 4, né, leilões que eu participei, eu desisti porque o valor da arrematação ele ficou mais que o dobro do lance inicial. Entendeu? Teve uma situação que eu fui visitar um imóvel, eu conversei com o porteiro antes do leilão, e ele até nem me autorizou a entrar dentro do condomínio, mas eu consegui ver por fora e tudo. Aí ele falou assim, eu não vou te autorizar a entrar, porque já veio muita gente aqui, e aí acaba ficando ruim para mim deixar pessoas, né, que não moram aqui entrar. Quando é uma ou duas, tudo bem, mas já veio muita gente. Eu falei com ele assim, muita gente que você quer dizer são quantas pessoas? São 4, 5? Ele falou assim, mais de 20. Inclusive, pessoas de São Paulo estiveram aqui, saíram de São Paulo, vieram aqui para olhar o imóvel e eu não deixei entrar no prédio.
E aí esse imóvel, assim, estava muito interessante realmente, sabe? A localização também muito boa e uma boa estrutura, mas o preço dele, vamos dizer, o preço que ele foi arrematado, eu conseguiria comprar fora de leilão. Para você ter ideia como é que a emoção toma conta das pessoas, né? É verdade. Eu consegui... Geralmente, assim, quando o lugar é muito bom, acontece isso, né? É, exatamente. Eu brinco até com o pessoal, aquela velha história, né, de que o ótimo é inimigo do bom, né? Como que é? O ótimo é inimigo do bom. Quando você tem um leilão que o preço inicial dele está muito baixo, né? Está trazendo uma vantagem muito grande, aquilo gera o interesse, né? Que se torna ruim, o leilão se torna ruim. E conta um pouquinho pra gente aqui, Marcelo. Esse imóvel que você arrematou, que você pagou lá 61 mil, como que foi? Como que foi o dia? Como que foi? Conta um pouquinho pra gente aí do dia. Assim, antes de chegar lá, você já fez uma série de pesquisas e tal. E quando chegou lá no dia, como é que foi? Você foi online? Você deu os lances? Como é que foi? Foi engraçado. Você me falou que você esteve lá também, né? Isso. Normalmente a minha rotina, eu avalio as oportunidades. Eu gosto muito de Caixa Econômica, né? Mas eu olho outros leilões também, mas assim, eu acho que os leilões da Caixa eles são muito interessantes e a rotina eu acho mais simples, né? Você já tem definidas as regras ali, para quem estuda um pouquinho, conhece um pouquinho aquilo ali, se sente muito em casa, né? Naquele site da Caixa, né? E aí eu faço a avaliação, converso com o meu corretor, geralmente eu passo aquilo para ele, então às vezes eu chego a passar para ele assim 5, 6 imóveis, né? A gente conversa sobre esses imóveis, quando ele já percebe que é uma coisa muito interessante, às vezes ele já até visita sem me avisar, ele já adianta, às vezes ele já me liga, ele já está no imóvel. Esse imóvel foi engraçado, que eu estava trabalhando, eu estava com um cliente em outra cidade, município de Congonhas, aqui, próximo a Belo Horizonte, e eu fui visitar um cliente e a gente terminou a reunião e o relacionamento com o cliente foi muito bom e ele me convidou para almoçar, então nós estávamos almoçando juntos. E aí no meio do almoço, o corretor me chama, uma chamada de vídeo, sabe? E ele me mostrando a porta do imóvel, ele já estava dentro do prédio, ele me mostrou a porta do imóvel, eu já conhecia imóveis naquela região ali, né, condomínios muito parecidos, e ele me mostrando, e aí eu não consegui enxergar direito, porque o sinal estava muito ruim, e ele falou assim, mas você não está percebendo? Eu falei, não, está muito ruim a imagem, né? Ele falou assim, aí eu falei assim, você conseguiu entrar dentro do apartamento? Ele falou assim, não, eu não consegui entrar, mas eu certifiquei que está vazio, né? É um imóvel que foi leiloado como ocupado, eu certifiquei que ele está vazio. Já tem um tempo que ele está vazio. Eu recebi essa informação tanto de vizinhos quanto do porteiro. E além disso, eu estou tentando te mostrar aqui que eu estou filmando debaixo da porta do imóvel e está lotado de correspondência. Debaixo da porta, que é um critério que a gente usa, né, para avaliar se a caixa de correio está cheia ou se debaixo da porta tem indício, né? Quando é imóvel que você consegue ver uma área de serviço, você tem roupa no varal, né? Certos detalhes que dizem muito. São sinais, né? São sinais. Então ele falou assim, não, você não está conseguindo ver direito, mas eu vou te mandar as fotos, né? Eu consigo ver na frestinha da porta uma quantidade muito grande de cartas. Foram colocando as cartas foram travando debaixo da porta. E esse imóvel aqui, ele deve estar vazio entre 6 meses e 1 ano, pelo tanto de correspondência que tem aqui. Então não tem problema para desocupar. E ele constava como ocupado lá na status? Constava como que ocupado. Legal. Então, assim, é uma das coisas que eu procuro muito, achar imóveis nessa situação, que já estão desocupados. Entendeu? Que é mais rápido, né? E enquanto as pessoas ficam naquela neura, né? De, vou comprar um imóvel de leilão, e aí como é que eu vou tirar a pessoa, né? Assim, acho que de cada 10 pessoas sobre leilão, 9 falam isso, né? Exatamente. Aí o pessoal tem um medo muito grande sobre isso. Né? O medo é muito grande, né? Aí eu falo com ele assim, bom, eu nunca tive problema. Verdade. Eu tive problema e até ontem, né? Eu nunca precisei de usar um advogado para desocupar um imóvel. Entendi.
Sempre foi tudo muito tranquilo, ou já estava desocupado, ou houve uma negociação prévia e a coisa tem corrido bem, entendeu? E uma questão que você está negociando bem, que você está conseguindo, na verdade, um parceiro muito legal, né? Não, o meu corretor... E é difícil você conseguir parceiro assim, né? O meu corretor, a gente trabalha junto, né? A gente faz uma dobradinha e a gente já se trata como sócio, sabe? A gente fala, hoje nós somos pessoas, né, separadas, que estamos juntas. Eu já indiquei uma série de pessoas para ele que arremataram imóveis, entendeu? Então ele já ganhou muitas comissões, né, pela Caixa, pelas minhas indicações. Ele já fez vários trabalhos para mim que ele poderia cobrar, ele não cobrou, entendeu? Ele já anunciou alguns imóveis para mim, imóveis que eu comprei em leilão para vender, só que ele está tão ligado em leilão que ele parou de trabalhar no mercado convencional. Então, ele só trabalha com leilão agora. Então, ele falou, eu não consigo mais vender o imóvel comum. Porque eu começo a conversar com o cliente, eu misturo os assuntos. Né? Sim. Porque, na verdade, assim, não dá sei espaço se para você... vender o imóvel que não é de leilão. Eu não sei se você compartilha da mesma opinião que a minha, mas a forma mais barata de você comprar imóvel hoje no Brasil é leilão. Tem dúvida, né? E eu digo até mais um pouquinho. As pessoas têm muito medo do leilão, né? Verdade. E depois da simplificação dos processos aí, da alienação fiduciária, né? Da consolidação da propriedade, se a gente comparar, por exemplo, um imóvel comprado em leilão com um imóvel comprado na planta, eu, pessoalmente, considero muito mais seguro, claro que, né, fazendo o dever de casa direitinho, fazendo todas as avaliações, eu considero muito mais seguro do que a compra de imóvel na planta. E o brasileiro adora comprar imóvel da planta e morre de medo de leilão, né? Então, assim, é um contrassenso, né? Pra você ver, né? Acho que, assim, na hora que você tem as duas experiências, você consegue comparar, né? Exatamente. E eu, pessoalmente, nunca comprei imóvel na planta. Mas eu conheço várias pessoas ao longo de muitos anos que já tiveram problemas com imóvel na planta. Tanto pessoas muito ricas, quanto pessoas de classe média e classe média baixa. Eu conheço pessoas em todas essas classes que já tiveram problemas com imóvel na planta. Inclusive vizinhos, colegas de trabalho. Eu quase comprei uma vez um imóvel na planta. Quase comprei. É engraçado que toda vez que eu comento isso, aí com quem eu estou conversando, a pessoa fala comigo, eu também conheço pelo menos uma pessoa. Ou então comenta assim, sabe fulano, amigo nosso, ele está com um problema hoje. Ou o tio dele teve um problema. Ou a esposa dele passou por isso. Entendeu? O imóvel na planta, você tem, geralmente quando ele tem um lançamento, você tem um período de construção dele, né? Vai mais ou menos aí 1 ano, mais ou menos 1 a 2, né? Hoje está rápido, né? Hoje está rápido. E nos leilões, se você for preocupado, se você coloca isso como meta para desenrolar todo o processo, é totalmente tranquilo, né, Marcelo? Assim, o risco que eu vejo é aquela questão daquela urgência, às vezes, que as pessoas têm, aquele imediatismo, né? Que não quer passar por esse caso, por exemplo, se eu falo que eu visitei um imóvel antes de dar o lance, e como eu não tenho bola de cristal, eu não sou mágico, não sei qual é o melhor imóvel, né? Então, ou seja, se eu comprei um imóvel, eu devo ter visitado no mínimo 10 antes, né? Ou eu ou o meu corretor, né? Sim, é verdade. Então, quais são as opções que você tem, né? Faz parte desse trabalho, por exemplo. Da mesma maneira que eu trabalho com vendas, e às vezes eu visito 20, 30 clientes até efetuar uma venda, né? Então, no leilão também, às vezes eu vou avaliar, pelo menos, ou visitar vários imóveis. Às vezes tem dia que eu pelo menos dou uma passada de olho em um dia, às vezes em 40, 50 imóveis. Então, faço aquele filtro, já começa a verificar, né? E aí, para chegar ali em 2, 3 imóveis, eu falei, não, vamos colocar energia nesses aqui. Vamos verificar, vamos ver como é que está a situação, vamos ver questão de processo judicial, dívida, como é que está a questão do condomínio, né? Porque mesmo nos leilões eletrônicos, né, onde a Caixa paga o condomínio e o IPTU atrasados, né? Mas eu gosto de ter uma noção dos valores, né? Eu gosto de entender, assim, aquela historinha mesmo do imóvel, como é que tá aquilo, né?
É que aí você vai ter ideia da liquidez dele, né? De vários outros fatores, né, Marcelo? Exatamente. E uma questão assim muito interessante também que a gente vai aprendendo, por exemplo, às vezes o imóvel é muito bom, mas o valor do condomínio dele é muito alto, né? Então esse imóvel não fica tão interessante assim, né? Na hora de vender, você não vai ter dificuldade, né? Eu comprei uma casa geminada, que é um espetáculo. Todo mundo que vê a casa ou vê as fotos se apaixona pela casa, né? E essa casa, por ser um condomínio pequeno, são 5 casas geminadas, né? O condomínio dessa casa é R$100, entendeu? Entendi. Então, assim, é muito tranquilo, né? A pessoa vai morar num lugar muito agradável, 2 vagas de garagem, e ela vai pagar R$100 de condomínio. Claro que, como é casa geminada, aí não está incluído gás, né? Mas você tem aquela estrutura, tem uma certa segurança, né? Pelo aquele tipo de construção. Um local muito organizadinho, só 5 vizinhos para conviver, né? Para quem não gosta de conjuntos muito grandes, né? Você vai conviver só com mais 4 pessoas, né? Então, assim, e o condomínio é muito barato, né? Muito barato, é muito barato. Na verdade, o que é esse condomínio lá, né? É uma faxineira que vai ao condomínio, acho que 2 vezes por semana. Ela limpa a área comum, que é muito pequena, né? E você paga ali a iluminação da área comum, que também é pequena, porque são só 5 casas, né? E eventualmente alguma despesinha de manutenção, alguma coisa de parte comum do prédio, mas é muito pouca coisa, né? Que legal. Coisa. Então é bem interessante. Então, assim, é um imóvel que inclusive também, mais uma vez, é um imóvel que eu tive algumas propostas de venda, só que eu achei que eu estaria vendendo com margem muito baixa, sabe? E também muito negócio envolvendo veículos muito perto do valor do imóvel, veículos caros. E aí eu fiz um anúncio desse imóvel, é até incrível contar, tem gente que não acredita. Eu pedi uma folga no trabalho e eu saí e colei algumas placas, algumas folhas A4, né? Colei em postes, fui em alguns estabelecimentos comerciais, pedi autorização ou para colar ou deixei com a pessoa e ofereci, inclusive, uma gorjeta, caso alguém ajudasse a vender ou alugar. Esse imóvel, ele foi praticamente alugado no mesmo dia. Você acredita nisso? Nesse mesmo dia que eu coloquei os anúncios, eu passei mais ou menos umas 3 horas colocando esses anúncios e voltei para casa. Quando eu estava chegando em casa, me liga uma pessoa e fala assim, ó, eu quero ver o imóvel, eu gostei do local, só que eu tenho pressa, porque eu preciso me mudar e eu já estou praticamente fechado com outro imóvel de aluguel. E eu só não compro agora porque eu não tenho condição, porque eu gostaria de comprar. Entendeu? Legal. Então, assim, a gente conversou, acertou tudo. Com 1 semana a gente fez o contrato, né? E a pessoa se mudou aí 5, 6 dias depois do primeiro contato. E esse anúncio que teve resultado foi em qual lugar? Esse é até engraçado. Eu cheguei a ver o inquilino. Era um dos últimos lugares que eu fui. Eu passei em um bar, deixei o anúncio, fiquei conversando com o proprietário um pouquinho, atravessei a rua, tinha uma oficina de alinhamento de pneu e um despachante. Aí o rapaz do alinhamento de pneu, ele não foi muito receptivo, ele não me deixou colar o anúncio, era um dos lugares assim menos bonitos, né, que eu fui, entendeu? Mesmo assim, ele não me deixou colar o anúncio. Aí eu falei assim, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar com você o anúncio, né? Não tem problema. Se você souber de alguém que está interessado em comprar e em vender, pede ele para me falar que veio daqui e eu te dou uma gorjeta, né? E saí, fui no despachante, o despachante me atendeu muito bem, preguei o anúncio, fui embora. Esse rapaz, ele estava dentro da oficina na hora que eu cheguei. Inclusive, quando eu fui procurar o dono, eu pensei que era ele. Então eu me dirigi a ele, aí eu percebi que ele não era o dono, porque eu vi o rapaz debaixo do carro dele. Aí eu passei, só cumprimentei, fui lá, conversei. Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar diretamente com ele, entendeu? E no mesmo dia ele me liga, hoje é o meu inquilino. Conheço a esposa, é uma pessoa que está se tornando até amiga, assim, né? Legal. E inclusive é uma pessoa que quase perdeu um imóvel em leilão. Nossa. É uma pessoa que tinha um imóvel próprio,
ficou desempregada, começou a trabalhar como motorista de aplicativo, né? E aí o casal, né? Como eu não tô citando nomes aqui, eu acho que é tranquilo a gente falar. O casal ficou muito endividado e ele me colocou isso desde o início, sabe? Só que ele me falou o seguinte: eu tive um problema sério, o país está numa situação difícil, mas eu sou honesto. Eu estou terminando de quitar minhas dívidas e eu vendi o meu apartamento para quitar minhas dívidas e eu preciso de um lugar para morar, que eu já vendi, já tenho que desocupar o imóvel. E o meu plano é montar uma empresa. Eu tenho um negócio que eu trabalho, que eu tenho conhecimento e tudo, e parte desse dinheiro que eu vendi o imóvel eu quero usar para montar essa empresa. E minha esposa trabalha com carteira assinada. Entendeu? Então foi uma conversa muito boa e logo em seguida dessa conversa, antes ainda de assinar o contrato, né, sem que eu pedisse, ele me mandou via WhatsApp mais ou menos umas 30, 40 imagens. Era tudo comprovante de pagamento de dívida. Nossa. Ele me mandou todos os documentos, ele falou assim, ó, se você me consultar no Serasa, no SPC, eu vou estar negativado lá. Só que eu estou terminando agora o processo. Em poucos dias eu estou quitando. Por quê? Porque eu vendi o apartamento, peguei o dinheiro. Então eu estou pagando tudo. Cartão de crédito meu e da minha esposa, conta de energia elétrica, conta de água, TV a cabo, coisa comprada no comércio, financiamento, cartão de crédito. Então ele me inundou. Eu tenho todos esses comprovantes, eu até salvei no meu arquivo lá, né? E mostrei até para alguns. Olha aqui, ó, né? Quer dizer, o país está no início, mas a pessoa que é honesta, né? Ela está lutando, ela tá com os compromissos. E esse inquilino é inquilino até hoje, Marcelo? Oi? Esse inquilino é inquilino até hoje? Como é que é? Isso aí aconteceu recente. Eu acho que tem cerca de uns 60, 90 dias que ele é meu inquilino.